Nós temos o prazer hoje de receber a assessora de investimento Luciana Iquedo. E um tema realmente muito importante. Em tempos em que a economia não é o que se espera, é necessário se preparar e principalmente saber quais são as possibilidades, as melhores possibilidades para cuidar do seu suado dinheirinho. E aí tem um viés muito importante, não é, Luciana? Seja muito bem-vinda, um prazer tê-la aqui. Bom dia, Glauco, bom dia, ouvintes da SP Rio. É um prazer enorme estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema tão relevante. Pois é, Luciana, um prazer tê-la aqui também. Luciana, existe, não digo um tabu, mas existe aí uma tendência que diz que investimento é coisa de meninos, quando na verdade não, né? É absolutamente imprescindível, necessário e factual, porque já acontece bastante também, que as mulheres tenham uma presença dentro do mercado financeiro, fazendo as suas transações financeiras de uma maneira a garantir a sua própria independência e, claro, ter a mesma atuação que os meninos. É assim mesmo, né? Exatamente, é assim mesmo. Hoje é um momento em que a gente precisa viver aí um protagonismo financeiro cada vez mais intenso. No primeiro bloco, vocês falavam da reforma da Previdência, que é algo que vai exigir de cada um de nós, especialmente dos mais jovens, que se assuma esse protagonismo e se comece a cuidar cada vez mais cedo das finanças, que a gente não vai ter mais como depender só do INSS, só do governo, para que essa aposentadoria aconteça, essa independência financeira venha cada vez mais tarde. Então, independente de falarmos de meninos ou meninas, quanto antes, né, a gente começar a ter essa preocupação e começar a guardar um pouquinho daquilo que a gente ganha para o futuro, menor será o esforço de poupança que a gente precisa fazer ao longo da vida. E os juros compostos, Glauco, ele tem um efeito que ele é avassalador, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, quanto antes a gente... são avassaladores, de qualquer lado que a gente se posicione, como devedores ou como investidores. E o investidor, quando começa cedo, ele começa a ter uma repercussão muito positiva ao longo da vida e vai ter uma tranquilidade garantida para o futuro. Quando a gente fala especificamente de mulheres, toda essa questão de ser algo de meninos é uma realidade, né? Eu estou no mercado financeiro há muitos anos, tenho mais aí de 2 décadas de formada, né? Que beleza, ótimo. De graduação. E toda mulher que trabalha no mercado financeiro ao longo do tempo, se ela não percebeu nenhum tipo de discriminação, ela devia estar ali muito distraída, porque era uma realidade. Então, durante muito tempo, até os eventos do mercado financeiro, as mulheres estavam lá servindo café, entregando brindes, né? Que coisa triste isso. Triste. Com muito pouco protagonismo. E essa semana a gente está aqui na Semana Mundial do Investidor. Então, essa semana é a semana que no mundo a gente trata aí de investimentos e da figura do investidor. E na terça-feira dessa semana, foi a primeira vez que eu, na minha vida, participei de um evento no mercado financeiro só de mulheres. Que bacana. Em que as interlocutoras eram mulheres e as investidoras mulheres. Então, é um tema que se faz cada vez mais presente. As mulheres aí são mais do que metade da população, trabalham, geram renda, mas muitas vezes a gente tem essa questão cultural, né? Só depois da década de 60, até a década de 60, a mulher não tinha autorização para ter uma conta bancária sem autorização do marido ou do pai. Então tinha que ter ali um homem. Nós estamos falando da década de 60, não é Não faz tanto tempo. Não faz tanto tempo. Não faz tanto tempo assim. É agora, né? Então, assim, tem uma questão da maternidade que é importante, então é físico, existe uma pausa na carreira para que se possa exercer o papel da maternidade. Então, muitas vezes, por ter que exercer um papel ali triplo, muitas vezes, casa, trabalho e filhos, né? Sobra menos tempo para falar de Luciana, outras deixa eu pegar uma coisas. carona com isso que você achei muito, muito legal, muito pertinente também. E falando especificamente das mulheres, Sim. Já passou tudo isso, elas têm uma atuação muito forte no mercado hoje, mas elas têm também uma coisa que eu acredito que seja muito interessante para o mercado. A mulher por si só tem aquele ar, não vai aqui nenhum demérito, por favor, de dona de casa. Sim. Ela é capaz de fazer um gerenciamento quase que naturalmente. Sim. Isso talvez, pergunto para você, talvez seja mais uma qualidade que leve as mulheres a serem ótimas assessoras financeiras e aquelas pessoas que lidam com a finança. Isso um primeiro momento. E o segundo que eu queria falar com você, perguntar para você, é que existe
uma áurea de que em investimento eu preciso ter muito dinheiro para investir. E você colocou muito bem que se eu começar agora, eu não vou ficar dependendo só disso que está acontecendo da Previdência. Pode-se começar com pouco, porque o juro composto vai colaborar com você, né? Vai, então eu vou começar de trás para frente a responder a questão, Legal. né? Às vezes existe um mito que é preciso ter muito dinheiro para começar a investir, é o contrário. Se eu invisto de maneira consistente e recorrente, não adianta eu colocar aquele valorzinho hoje, esquecer e nunca mais colocar, eu preciso ter consistência, né, nesse processo. É um processo para que haja um recurso muito maior no futuro, para que eu tenha bastante dinheiro no futuro. Então eu preciso começar e insistir no processo. A segunda questão que você bem trouxe, a questão da gestão da casa, e a gestão da casa ela envolve a gestão orçamentária, gestão de budget, né? Que é a mesma gestão, é claro que com um pouco mais de sofisticação que a gente precisa fazer às vezes numa empresa, a gente precisa fazer em relação à própria conta financeira. Então, esse talento para gerir finanças e dizer que números tem algo a ver com gênero, não tem, não é para todos. A matemática é para todos, né? Então, eu preciso aprender ali a primeiro gastar menos do que ganho. A questão cultural e a mulher, ela precisa encarar também isso de uma maneira muito forte. No mercado de trabalho hoje, e você colocava, né, os R$ 2.200 de média, e ele é uma média por quê? Porque os homens ganham mais e as mulheres ganham menos. Sim. Então, a gente ainda, enquanto mulheres, com igual qualificação, exercendo a igual função, a gente ganha 75% do que os homens ganham. Isso é uma realidade. Na nossa região, empresas que eu trabalhei, isso é uma realidade. É uma realidade. Eu vi uma pessoa exercendo o mesmo cargo, com a mesma qualificação, e a gerente mulher ganhava menos do que o gerente homem, sem motivo. Você fala, mas qual que é o motivo? Ninguém sabe explicar. Outro dado é que as mulheres ainda vivem mais 8 anos que os homens. E aí o terceiro fator é menos tempo, porque também existe uma dedicação maior da mulher para casa, ainda que hoje, né, na maioria dos lares a gente tem uma participação muito presente dos homens nas tarefas domésticas, mas a mulher também trabalha em média 8 horas mais no lar do que os homens. Então a gente tem aqui uma combinação de 3 fatores que faz com que as mulheres tenham que despertar logo essa gestão financeira. Perfeito. A gente ganha menos, trabalha mais, envolvendo aí a dupla ou tripla jornada e vive mais. Então, se eu não começar a cuidar muito bem e ter uma eficiência financeira, eu vou ter um problema, porque eu tenho menos tempo, sem dúvida, né? E preciso ter mais dinheiro na reserva porque eu vou viver mais. Então tem uma tendência de que os lares eles sejam geridos por mulheres ao longo da vida. Não tem dúvida. E Luciana, eu vou fazer só uma parte aqui, eu agradeço a participação aqui do Rafael Douglas Silva, que manda bom dia a todos nós. Muito obrigado. A sua participação é sempre muito importante. Muito obrigado, Rafael. E para ser prático, a gente já falou aí de toda essa potencialidade que, claro, tem a mulher, que não existem essas diferenças, isso é uma coisa tacanha e ignorante. É triste a gente falar que homem ganha mais do que mulher em pleno aí 2020 já. É muito triste. Mas ótimo eu ter isso, as meninas que estão nos vendo aqui. Pois é, posso começar assim, você já acabou de falar que não precisa ganhar sozinha na Mega Sena para passar a ser investidor. Como é que eu começo? Dá uma cartilhazinha aqui, como é que a gente pode começar? Primeiro eu preciso saber quanto eu ganho e quanto eu gasto. E 90% das pessoas com quem eu converso, elas não sabem esses 2 dados básicos. É difícil, mais né? ou menos, não, mais ou menos isso. Eu preciso saber. A contabilidade mental, ela nos engana e eu preciso ter essas 2 informações. E garantir que o que eu ganho é maior do que aquilo que eu gasto. Segundo, eu preciso me programar, Glauco. Olha, no meu orçamento eu quero começar investindo 10%, ou 20%, ou 30% da minha renda. E tem que ser disciplinado. Tem que ser disciplinado. E a disciplina começa pela data que eu escolho para fazer o meu investimento. Se a gente começa o mês e deixa ele rolar, né? O que sobrar eu vou investir, dinheiro na mão é vendaval. E normalmente não sobra nada. Então também outra coisa importante é eu decidir que eu vou investir aquele valor, o que eu vou fazer? Eu recebi a minha renda, seja o meu salário, seja a minha renda como empresário, como profissional autônomo, eu já retiro aquele valor e imediatamente transfiro para o investimento. A outra coisa importante é que hoje a gente está vivendo um período aí de
piso de juros reais. Né? O que significa isso? Que quando eu pego ali a taxa de juros básica da economia, que é a Selic, e desconto a inflação, que é medida aí pelo IPCA, o que sobra de juros é o menor juro histórico que a gente teve no nosso país até então. Quando eu comparo lá com a década de 90, né, década de 80, a gente chegou a ter ali 20% de juros reais na nossa economia. O que isso significava? Que se eu colocasse R$1, atuando ali com juros compostos, em 4 anos eu teria esse valor do meu dinheiro, do meu capital dobrado. Hoje, com juros real tão baixo, eu preciso aí de quase 4 décadas para ter isso. Então eu também preciso buscar outras alternativas e me educar financeiramente. E um pouco além da renda física padrão, que é a poupança. Então eu preciso assumir o protagonismo também enquanto pessoa que busca por educação financeira. A gente até então não tinha educação financeira na escola, né? A maior parte não tem ainda, infelizmente, nas escolas. Acho que é uma matéria que deveria ser incluída, que é fundamental. Exatamente. Não, ela é fundamental para a pessoa entender. As pessoas não sabem o que é um juro composto. Exatamente, né? isso. Esse é um problema muito sério, porque a pessoa entra no crédito rotativo, por exemplo, não sabe que aquele é um juro composto, que tem um negócio caríssimo. Exatamente. E só não se aplica os juros compostos, né? Uma curiosidade é, por exemplo, os juros do cheque especial. Ele é juro simples. Por quê? Porque é para você usar por um período curto de tempo, mas o banco vai te cobrar aquele período ali, né? Na forma de juro simples, porque a conta vai ser maior para o banco. Então eu tenho que tomar esse cuidado e é muito comum as pessoas olharem o valor da parcela. Então eu vou comprar um celular, vou comprar um carro, vou comprar uma blusinha e eu parcelo aquilo ali e eu não olho o quanto eu estou pagando de juros, quanto que é o valor à vista e quanto que seria o valor a prazo, e eu acabo olhando somente o valor da parcela por esse desconhecimento. E quando a gente fala de investimentos, a gente também tem que olhar com muito mais cuidado e muito mais carinho das nossas próprias finanças. E hoje a gente passa por um momento de desbancarização. Antes nós tínhamos ali somente a opção que se resumia a 5 bancos, né? E eu precisava fazer um investimento ali, e normalmente era poupança, aquele CDB pagando bem pouquinho, né? E aquele fundinho de investimento rendendo quase nada. Hoje eu tenho várias outras opções acessíveis, as contas nas corretoras elas não têm custo de manutenção, não tem tarifas, e eu consigo acessar produtos assim muito interessantes. Eu consigo acessar, por exemplo, o Tesouro Direto. Quando a gente fala aí do Tesouro Selic, por exemplo, né? Eu sempre escuto assim, Luciana, mas é tão pouquinho que eu tenho. Poxa vida, a gente consegue no Tesouro Selic fazer investimentos ali a partir de R$103, né? É muito difícil hoje também a pessoa ir até o banco para depositar valores menores que esse. Normalmente você junta um pouquinho para colocar. Outra coisa que eu escuto muito, não, mas eu vou movimentar esse dinheiro, eu preciso dele líquido. A liquidez do Tesouro Selic, que é o tempo que a gente consegue acessar, é no mesmo dia, imediata. Então eu consigo pedir o resgate hoje, amanhã tá lá na minha conta, né? Não, mas eu tenho medo da segurança, Glauco, eu fico insegura com isso. O risco da poupança qual é? Coberto pelo quê? O risco do banco coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito. O risco do Tesouro Direto é o risco soberano do país. Então, isso daqui é garantido pelo governo federal. E independente de eu gostar ou não deste governo atual, ou dos anteriores, ou ainda dos que virão, é o risco do nosso país, que é o risco supremo, que o Brasil tem um bom rente de risco. Então, não existe aquele medo. A gente diz que não tem risco de crédito praticamente nesse título, que é o risco de eu colocar aquele dinheiro lá e eu não receber de volta. Depois que eu entro nesse universo, eu começo a navegar por outras possibilidades, consigo... Perfeito, Luciana, não, devo até fazer uma parte aqui, porque essa é uma verdade. Culturalmente, a gente falou, seja da escola, seja dos próprios lares mesmo, não nos dão essa educação financeira. Não. Mas como todo bom hábito tem que se começar e tem que se ser disciplinado. Exatamente. Você deu alguns toques aqui hoje, porque a grande parte do povo brasileiro acha que ainda, se eu não sou rico, eu tenho que pôr o dinheiro na poupança. Sim. E quando a coisa aperta, eu tiro da poupança. Exatamente. Né?
Hoje existem recursos, e nós, nesse caso, claro, não estamos falando especificamente das meninas, mas em termos gerais, sim, você acredita que essa cultura esteja mudando? Porque teve um boom de bolsa de valores, todo mundo queria entrar na bolsa, mas não se existe conhecimento. E outra coisa, é necessário, aqui eu vou fazer uma propaganda, ela vai gostar agora. Sim. É necessário que você procure um especialista que possa te orientar, seja qual for o tamanho da sua carteira, né? Sim, são questões importantes, né? Quando eu vejo essa euforia toda pela Bolsa... Euforia é uma boa palavra. Eu preciso entender o racional e entender basicamente o que significa. Qual que é a parte do meu investimento que precisa estar em renda fixa? Perfeito. Eu gosto sempre de começar falando da reserva de emergência, que é aquele dinheiro líquido que precisa estar ali, e a gente sempre trabalha ali entre 3 e 6 vezes o meu gasto mensal, que no caso de uma emergência, no caso de eu ficar doente, precisar passar no médico e sair com uma lista ali de remédios para comprar, furou o pneu do carro, ou no caso de desemprego, eu não preciso me endividar. Eu empresto de mim para mim e depois eu devolvo esse dinheiro. É o dinheiro da tranquilidade, que eu consigo encostar a cabeça no travesseiro e dormir tranquila. Depois disso, esse dinheiro tem que ser curto prazo. Eu vou trabalhar com o quê? Tesouro Selic, um fundo de investimento DI no curto prazo. Depois, quando eu falo daquele investimento de longo prazo, que aí eu consigo ter aquele dinheiro ali e ele não vai interferir na minha vida e eu posso deixá-lo ali, né, 5 anos, 10 anos, que é para o meu futuro ou para a realização de um sonho, aí a renda variável é uma ótima opção. Porque quando isso acontece, ontem foi um dia, como você também colocou aqui logo no início, de forte queda na Bolsa de Valores. Se eu coloquei tudo que eu tenho ali, o meu coração, meu estômago, eles não aguentam. É aquele dia que a gente passa mal, porque o preço oscilou e eu, assim, tenho que sempre comprar. Diz a máxima antiga que Na jamais baixa. se põe todos os ovos na mesma cesta. Exatamente, diversificação, e essa é a palavra. Porque senão, Glauco, a gente ainda ouve muito e vê muito no dia a dia o efeito manada. Quando lá no Jornal da Noite, a gente escuta lá aquele jornalista na bancada do principal jornal do país falar, olha, hoje a Bolsa subiu, né, recorde histórico, vai chegar no 106, 107, expectativa de chegar no 115, 130. No outro dia o meu telefone não para de tocar, todo mundo querendo o quê? Comprar. Num dia como ontem, que a Bolsa cai, né? O telefone toca ao contrário. Olha, eu quero vender, quero sair. Mas a gente não deveria agir assim. No momento que o preço está baixo, eu compro. Quando o valor está alto, eu vendo. Então, são princípios que nessa interlocução diária é o que a gente tenta passar, né? Para meninos e meninas, para que consigam aí ter uma vida melhor, mais tranquila. Mas para tudo isso é preciso que se comece. Exatamente. Né? Tem que ter disciplina, não pode ser, eu estou falando porque eu me incluo também, não pode ser hipócrita. Eu vou pôr todo mês R$100. Esse mês eu falo assim, não, esse mês eu não vou pôr, mas o mês que vem eu vou colocar 200. Já não funcionou. Não funcionou. Tem que ter muita disciplina. Luciana, nós estamos indo aqui para o final, infelizmente nosso tempo é curto aqui para conversar com você, mas eu agradeço demais a sua presença, principalmente essa cartilha que ela já deu. É fácil, primeiro precisa querer. Exatamente, né? É o primeiro passo. E jeito tem sim. Agora é imprescindível que você comece e claro, eu recomendo sempre que a gente procure um especialista, seja a área que for. Luciana Iquedo, da Iquedo Assessoria, né? Iquedo Investimentos. Investimentos. No escritório credenciado da XP. Exatamente, recomendo que você procure esse especialista e agradeço demais a sua participação aqui com esses toques maravilhosos aí pra gente começar. Quem sabe pode começar hoje já, né? Hoje, esse é o convite. Obrigada, um ótimo dia aí para todos. Nós é que agradecemos.